Boa noite, pessoal. Bom, vamos lá. São 3 atividades para vocês. Eu decidi passar essas atividades porque são possíveis conteúdos, possíveis tipos de formatação que podem surgir para vocês aí dentro da vida científica, dentro dos estudos em uma faculdade, tá? Em um curso superior. Um deles é essa primeira atividade. O que ela aborda? Eu peço para vocês criarem um documento, né? Vocês vão pesquisar na internet um texto qualquer, tá? Não tem um tema específico, pode ser um texto qualquer, pode ser relacionado ao curso de vocês ou uma área de interesse que vocês tenham. E aí vocês vão colar esse texto. Só que eu quero que esse texto esteja em 2 colunas, conforme esse exemplo que tem aqui, tá? Então, como que eu faço para fazer essas... Por que eu pedi em 2 colunas? Porque tem muitas revistas científicas que têm um template. O que é o template? É um modelo, tá? De como deve ser formatado o artigo. E tem várias, a maioria delas apresenta um template com 2 colunas. Artigos também enviados para congressos, a maioria deles pede que seja dividido em 2 colunas, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer para dividir a tela em 2 colunas? Primeira coisa, vocês vamos dar um enter aqui e vamos partir para a segunda página. Tá, é aqui que é o final, desculpa. Eita, protegido, o que está acontecendo aqui? Ele está somente como leitura. Deixa eu salvar com outro nome. Eu não sei, que ele deve estar aberto em outro local. Eu vou salvar com outro nome aqui. Vamos colocar aqui na área de trabalho mesmo. Microinformática. Vou colocar aqui um tracinho na frente para salvar com outro nome e aí ele abre para a gente poder formatar. Só para eu explicar o exemplo para vocês, tá? Peraí. Tá. Essa página está dividida já em 2 colunas. Peraí. Assim. O que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, venho aqui, ó, layout, e vou escolher colunas, bem aqui, tá vendo? Clica aqui em colunas e vocês vão escolher 2, tá? Geralmente são 2, tem 2, tem 3, vocês vão escolher 2. Quando você escolher 2, ele vai dividir, você vai ver aqui pela régua aqui, a página estará dividida em 2 colunas. O que vocês vão fazer? Vocês vão inserir o texto, só colar o texto, automaticamente ele já vai ficar em 2 colunas e vão inserir a imagem, certo? Para essa atividade é só isso, é bem simples. Somente pega um texto qualquer. Primeiramente, abre um documento em branco, vamos lá. Abre um novo documento em branco. Aí vocês vêm aqui, layout, colunas, 2 colunas, ele já vai dividir e você vai colar o texto aqui. Colou o texto, automaticamente... Opa, desculpa, isso aqui é uma imagem. Vamos deixar a imagem já aqui, né, nas 2 colunas. E vamos pegar, por exemplo, podemos pegar esse texto aqui mesmo, ó. Copia. Cola aqui embaixo. Automaticamente ele estará em 2 colunas. Se você der um enter aqui, ó, só para gerar um pouco mais de texto, você vai perceber que ele vai sempre organizando em 2 colunas, certo? Só isso, salva e entrega. Atividade 1 é só isso. A atividade, vou fechar aqui para não ficar confuso e vou abrir atividade 2. Essa atividade é para vocês trabalharem com tabela e organograma, desculpa. São imagens, são algumas formatações, né? Algumas coisas que podem acontecer no trabalho de vocês, tá?
ou um trabalho de conclusão de curso, ou qualquer outro trabalho que vocês realizem. Então, o que você tem que fazer para criar essa tabela? Por que eu coloquei essa tabela? Porque é uma tabela que usa um pouco de recurso a mais aí do Word, tá? Da mesma forma que você... mas eu gosto de criar tabela lá no Excel e levar para o Word. Pode, mas às vezes chega aqui no Word, você tem que ficar ajustando colunas, né? Fica um pouco mais complicado. Então, dá para fazer tudo que faz lá no Excel, dá para fazer aqui. Então, eu vou jogar essa tabela um pouco para baixo, vou diminuir um pouquinho o zoom e vou replicar essa tabela aqui. Primeira coisa que nós devemos fazer: contar quantas colunas e quantas linhas tem a tabela. Então, colunas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa daqui também conta. Então, eu tenho 6 colunas e quantas linhas? Aqui tem 10, 11, 12, 13. Então, são 13 linhas e 6 colunas. Aí, eu venho aqui, inserir, tabela. Aqui, ó, inserir tabela. Aí ele vai abrir para mim. Quantas colunas eu tenho? 6. Eu coloco 6. Quantas linhas eu tenho? 13. Clique em OK. O que ele faz? Ele vai projetar a tabela para mim dessa forma. Aí eu tenho que ficar olhando na outra e construindo essa tabela. A primeira linha é o quê? Resumo de notas, só que ela só vai até a penúltima coluna. Então, eu vou selecionar até a penúltima coluna, venho com o botão direito, mesclar células. Ele tira essas divisórias, tá? A maioria de vocês já deve saber isso, mas vou explicar. Aí, vem aqui a mesma coisa, botão direito e retiro todas essas divisórias com mesclar células. Retirei, eu dou uma ajustadinha aqui. O que é para escrever aqui? Turma 2020. Então, turma 2020. Mas lá a direção do texto está diferente. Então, como que eu faço para mudar? Eu seleciono, botão direito, aí eu venho aqui, direção do texto. Qual que é a direção? Tá assim, não é? Inicia em cima e termina para baixo. Clico aqui, OK, pronto. Já está bem parecida com a outra, né? O que eu escrevo na primeira linha aqui de título? Resumo de notas. Tá pedindo centralizado e negrito. Coloca lá. O tamanho da letra é independente, tá? Eu não exigi. Aqui, alunos, ele está abordando 2 colunas abaixo. Então, eu vou selecionar 2, botão direito, mesclar células. Então, aqui eu vou escrever alunos. Aqui eu vou escrever número, né? Deixa eu ver, cadê o meu alt aqui? Número. Aqui eu vou escrever nome, tá? Venho aqui, ajusto, porque ela tá mais estreitinha, né? Aqui eu venho, faço a mesma coisa, mais 2 colunas, botão direito, mesclar células. Aqui é o quê? Disciplinas, tudo maiúsculo, disciplinas. Quais são as disciplinas? Na verdade, são 3, ó, faltou uma. Mesclar células. Aí venho aqui, centralizo, OK. Aqui são informática, português e biologia. Aqui são 2 Cs. Aqui eu esqueci de colocar o acento em português. Bom, já está pronta. Então, aqui eu tenho que centralizar também. Já está centralizado. O que eu vou fazer agora? Esses títulos, colocar todos em negrito. Colocou todos em negrito, a tabela está pronta. É só preencher com as informações conforme está aqui, tá? Muito fácil, né? Agora, no caso do organograma. Esse organograma pode ser que aconteça de aparecer tanto no relatório de estágio para o pessoal de administração, esse é obrigatório,
quanto no TCC de vocês, tanto para administração quanto para ciências contábeis, tá? Vamos criar esse organograma? Tem gente que vai falar assim, eu gosto de criar no PowerPoint, mas no Word eu posso criar, então não preciso ficar abrindo um outro aplicativo para criar. O que eu faço agora? Eu venho aqui, ó, inserir, venho aqui, Smart Chart. Aqui eu vou procurar organograma. O organograma é esse daqui, ó, de hierarquia. Clica aqui em hierarquia. Qual que é o modelo mais próximo desse meu? É esse primeiro aqui, ó, organograma. Clica aqui, ok. O que eu vou fazer agora? O que tem lá em cima? No primeiro, diretor. Clico, eu posso clicar ou dentro do quadrinho ou posso clicar aqui, tá? E escrever diretor. Aqui embaixo é o quê? Abaixo do diretor está acima dos de baixo. Coordenador. Então, vamos lá. Coordenador. E os subordinados aqui são o quê? Professor 1, professor 2, professor 3 e professor 4. Então, aqui vai ser professor 1. Aqui será professor 2. Aqui será professor 3. Falta um. Modelo não veio. O que eu faço? Eu venho aqui, clico aqui depois e aperto a teclinha Tab do Desculpa, não é Tab não. Opa, peraí que eu errei aqui. Peraí, deixa eu escrever aqui. Professor 3. Agora aqui, ó, no coordenador eu tenho que inserir mais um. Então, eu venho... Enter. Professor 4. Ok? Posso inserir mais, pode se inserir aqui abaixo, aí vai depender da hierarquia. Se eu quiser inserir uma hierarquia abaixo do professor 4, eu vou fazer o quê? Eu vou apertar o Tab. Desculpa. Eu vou apertar o Enter, insiro o professor 5, e agora que eu faço o Tab, aí ele vai ficar abaixo do 4, tá? E assim por diante. Então, o que eu pedi são só 3 níveis. Faço os 3 níveis e entrega. O próximo, que é a atividade 4, é insira seu nome como nota de rodapé. Como que eu faço para fazer isso? Eu venho aqui, referências, inserir nota de rodapé. Não é nota de fim, tá? É nota de rodapé. Cliquei aqui, como eu já tinha uma inserida, ele organizou em números. Aí você vai escrever o seu nome. Escreve o nome completo, está pronto. São somente essas atividades, tá? Vão ser 2 arquivos conforme está lá no Classroom. Ok? Qualquer dúvida pode me procurar.